Bem-vindos a mais um capítulo de Bruxa Rebelde, pessoal. No último capítulo, terminou com a Rune atirando em alguém. Não sei se ela atirou no Gideon ou se ela atirou na Ava, né? Na Ava, que é aquela mulher que tava lá amando da Cresta. Então agora a gente vai pro capítulo 8. No último vídeo eu coloquei 4 capítulos juntos, porque o último capítulo foi pequenininho. Mas esse aqui eu acho que vão ser só 3 mesmo, ou então 2, eu não sei qual a quantidade de páginas que tem esse próximo capítulo. Mas sempre a média vão ser 3, né? Se forem sempre praticamente do mesmo tamanho, a média vão ser 3. Então vamos lá começar o capítulo 8. É um capítulo da Rune. O estampido ressoa em meus ouvidos. As mãos de Gideon se afrouxam ao redor do pescoço dela, e ele recuou, olhando-a, horrorizado, atrás dele. Ava desabou no chão, morta, com o tiro na cabeça. Ah! Ela não matou a Ava para salvar o Gideon. Ai, adoro! O único ruído no local eram as respirações erráticas de Rune e Gideon. Rune sacudiu a mão, que ardia pela força do ricocheteio da pistola, e em seguida ela baixou o olhar para a marca do feitiço no peito de Gideon. Quase tinha atirado nele, porém no último segundo ela reconheceu o símbolo. Atador. Era um feitiço que atava a vítima às ordens da bruxa. Foi um palpite calculado, mas, considerando que as mãos de Gideon não estavam mais ao redor do seu pescoço, fora certeiro. Isso significava que Gideon não necessariamente queria estrangulá-la, apenas não teve escolha. Se Ava tivesse conjurado o perpétuo, junto com o atador, o feitiço teria se mantido apesar do disparo fatal de Rune, e ela também estaria morta no chão. Afinal, o perpétuo era um encantamento que mantinha o feitiço intacto, mesmo além da morte da bruxa que o lançara. Ava, no entanto, não esperava morrer, e não viu a menor necessidade de usá-lo. Serafina ensinara muitas coisas a Rune desde que tinham fugido da Nova República, e essa tinha sido uma delas. Não faça movimentos bruscos, avisou ela, a arma apontada para o peito de Gideon, onde o símbolo vermelho vivo ainda ardia, só que só tinha uma bala. Gideon sabe o revólver dele? Com Ava morta, Gideon estava livre para tentar matar Rune outra vez, agora por vontade própria, só que Rune olhou para Pia. Será que Gideon a empurrara de propósito contra o espelho? Bem ao lado dela, ele queria que ela alcançasse a arma para atirar em Ava e interromper o feitiço. A sua mente revirava com tantos pensamentos ao mesmo tempo. Não pense que eu não vou atirar em você também, disse ela, ainda com a arma apontada para ele. Rune esperava soar confiante. Nunca tinha disparado uma arma até então, e acertara a Ava por pura sorte. Gideon olhou para a pistola e depois para ela, os olhos inescrutáveis. O tambor está vazio. Você precisa recarregar. Ele está querendo me confundir? Vá em frente. Ele assentiu. Atire. Acha que eu não vou? Ele deu um sorriso torto, e Rune estreitou os olhos. Ótimo. Pagaria o blefe dele. Baixando a arma alguns centímetros para ferir, não matar. Assim esperara, Rune apertou o gatilho. A pistola fez um clique, mas não disparou. Ela apertou outra vez, mas nenhuma bala saiu. Ah! Quem se infiltrava em um palácio protegido com apenas uma bala na pistola? Largando a arma, Rune pegou a faca de conjuração amarrada em sua coxa e a segurou diante de si, deixando claro que ainda estava armada e era melhor que ele não tentasse nada. Gideon olhou para o corpo de Ava no chão, parecendo despreocupado. Alguém deve ter ouvido esse tiro. Rune cruzou o toalete até a porta. E esse é só um dos muitos motivos pelos quais precisamos tirar você daqui. Abrindo a porta, ela olhou para o corredor. A imagem dos guardas correndo na direção deles fez com que rapidamente voltasse a fechá-la. Já estão a caminho. Sem saída. Sua única opção era usar o feitiço de invisibilidade, o Marcha Fantasma. Mas fazer isso deixaria sua assinatura de Mariposa Escarlate para trás. E todos saberiam que Rune era responsável por aquilo. A menos que eu a esconda. Rune vasculhou o toalete, fixando o olhar na porta de um pequeno armário. Apontando para ele, ela disse, entre. Gideon, que estava na pia, lavando o sangue do seu corpo, olhou para o armário e depois para Rune, um olhar desconfiado. Não é o melhor plano que você já elaborou. Ele deveria ter abotoado as calças quando ela estava de costas. Eu não posso lançar um feitiço abertamente. Ela caminhou em direção à poça de sangue que se acumulava ao redor do corpo de Ava. Cressida vai ver a minha assinatura e saber que eu te ajudei. Eu preciso de um lugar para ocultá-la.
Ele se afastou da pia, balançando a cabeça. Você não vai lançar um feitiço em mim. É só um ínfero, disse Rooney, pegando o sangue de Ava na mão em concha. Gideon deu outro passo para trás. Eu já fui subjugado por 2 feitiços essa noite. Rooney se levantou para encará-lo. Se eu não... E gritos no corredor a interromperam. Os guardas estavam chegando. Escuta, sibilou ela. Eu não vou me importar de me salvar e te abandonar aqui. Mas se quiser sair vivo dessa, eu sugiro que me deixe fazer isso. Gideon olhou de relance para a porta e depois para o sangue que pingava nos dedos de Rooney. Em vez de responder, ela andou até o armário, abriu a porta e entrou. Não tem espaço suficiente para 2 pessoas aqui dentro. Então arrume espaço. Guardando a faca, ela entrou atrás dele, tomando cuidado para não deixar um rastro de sangue em seu encalço. Gideon tinha razão. Não havia espaço suficiente para 2 pessoas. Prateleiras preenchiam o pequeno armário, cheia de toalha e sabão e produtos de limpeza, o que deixava apenas alguns centímetros para que Rooney e Gideon se espremessem. Ele ocupou a maior parte e Rooney se viu obrigado a se enfiar entre ele e as prateleiras, deixando menos de 1 centímetro de ar entre seus corpos. Misericórdia! Havia se esquecido de como ele era grande, como uma montanha. A porta do armário estava entreaberta, permitindo que a luz do cômodo inundasse. Antes que ficasse sem tempo, Rooney usou o sangue de Ava para desenhar 3 símbolos no peito recém-limpo de Gideon. Só para deixar claro, sussurrou ela, usando a última gota de sangue no símbolo final. Eu estou fazendo isso por Alex, não por você. Então acrescentou bem baixinho. Ele nunca me perdoaria se eu a deixasse te machucar. Quando Rooney ergueu os olhos, Gideon fitava um anel em seu dedo, o anel que Alex lhe dera quando pedira sua mão em casamento. Entendido, disse ele, desviando o olhar. Com o feitiço concluído, a magia fez a garganta de Rooney arder, fluindo do corpo dela e o envolvendo. Gideon tremeluziu como uma miragem, e teria desaparecido por completo de sua vista se Rooney não soubesse exatamente onde ele estava. O marcha-fantasma não era um feitiço de invisibilidade de fato. Em vez disso, ele desviava os olhares dos outros, permitindo que a pessoa passasse despercebida. Porém, se já soubessem que a pessoa estava ali, o feitiço não tinha como escondê-la. Tum, tum, tum. Rooney deu um pulo. Tudo certo aí dentro? Ela olhou na direção do corpo de Ava do outro lado do toalete. Ainda precisava desenhar as marcas de feitiço em si, mas usara todo o sangue de Ava em Gideon. Tum, tum, tum. Quem está aí? Perguntou o guarda em um tom autoritário. Gideon agarrou a porta do armário e a fechou, mergulhando os 2 na escuridão. Linhas de luz infiltravam-se pelas fendas. Tome. Ele ergueu a mão. Use o meu. Rooney baixou os olhos e viu o sangue reluzindo da palma dele, escorrendo do que pareciam ser diversos pequenos cortes. Quando ele ergueu a mão para a nesga de luz, Rooney viu estilhaços cintilando, cravados pela pele de Gideon. Ele precisava tirá-los antes que os cortes infeccionassem. Melhor se apressar, sussurrou ele enquanto a porta do toalete era aberta de supetão e os guardas entravam. Sem tempo, Rooney tocou o sangue na palma de Gideon e desenhou rapidamente os mesmos 3 símbolos no próprio pulso. Seus dedos tremiam. Se fizesse uma única marca errada, o feitiço não funcionaria. Mas se não terminasse a tempo... O gosto salgado de magia tomou sua língua. Um segundo depois, a pele de Rooney formigou enquanto a magia a envolveu, escondendo-a da mesma forma que fizera com Gideon. Ela ergueu os olhos e viu 2 mariposas iridescentes brilhando alguns centímetros acima deles, flamejando em vermelho na escuridão. Mal tinha acabado o feitiço quando os passos foram da direção deles. Por instinto, Gideon passou os braços em torno da cintura de Rooney, puxando seus quadris contra os dele e afastando-a da ponta do armário. Ele emanava o calor, o seu cheiro tomava conta do armário, amadeirado com um toque de pólvora. Um fogo se espalhou pelo corpo de Rooney enquanto antigas memórias vinham à tona. Olhares de adoração, promessas sussurradas, o toque das mãos, da boca e do corpo dele sobre o dela, pele com pele. Um dia, os 2 tinham compartilhado uma espécie de magia poderosa. Sinos de alerta ressoaram em sua mente. Era mentira. Ela lutou contra as lembranças bloqueando-as. Cada segundo foi mentira. A porta do armário se abriu. Um soldado espiou o interior, olhando ao redor. O homem mirou diretamente Rooney e Gideon e desviou o olhar. O feitiço fez o seu trabalho, repelindo o olhar do homem. O guarda nem se deu ao trabalho de olhar para cima. Por que faria isso? Era um armário vazio.
Se tivesse olhado, teria visto 2 mariposas escarlate ardendo feito chamas. Nada aqui, gritou ele, se afastando. O aperto de Gideon em Rooney afrouxou. Ela suspirou, distanciando-se um pouquinho, colocando aquele centímetro de espaço entre eles outra vez. A porta do armário permaneceu aberta. É agora ou nunca. Rooney precisava levá-lo até os estábulos, colocar Gideon em um cavalo e mandá-lo embora. Agarrando o passador do cinto da calça dele, Rooney saiu do armário, puxando-o atrás de si. O que aconteceu aqui? Uma voz cortante destacou-se no meio ao clamor dos guardas. Rooney e Gideon pararam. Cressida caminhou até o corpo de Ava, semicerrando os olhos ao se deter para observar o sangue e o ferimento à bala. Agachando-se, ela pegou a arma de Gideon, fitando-a. Ela ergueu os olhos frios. O medo se espalhou por Rooney, que não sabia se o feitiço era forte o bastante para resistir à detecção de Cressida. Eram apenas ínferos, e Cressida era uma bruxa muito poderosa. Cressida vasculhou o cômodo, apenas pela porta do armário aberta antes de parar diante de Rooney e Gideon. Rooney apertou com mais força o passador do cinto de Gideon. No entanto, enquanto Cressida se levantava, Soren entrou no cômodo. Santo Deus! Ao ver Ava, o seu rosto empalideceu. O que aconteceu? O nosso prisioneiro escapou, disse Cressida, virando-se para o príncipe e dando as costas a Rooney e Gideon. Rooney relaxou. Oculta pelo seu feitiço, ela atravessou o cômodo com Gideon em seu encalço. Quando chegaram à porta aberta do toalete feminino, Cressida foi até o armário. O senhor falou que Rooney está trancado em seu quarto, não foi? E Gideon saiu para o corredor e Rooney deu uma olhada para trás, para ver Cressida espiar o armário. E então ela ergueu o olhar. Não. Soren assentiu. Eu coloquei 4 guardas na porta. Ninguém entra lá. Quando Cressida se virou, seus olhos eram 2 chamas azuis. Talvez devêssemos confirmar. Ela sabe. Meu Deus. Soren balançou a cabeça. Eu garanto a você. Rooney está... E Cressida o cortou. Gideon Sharp veio aqui para assassinar Rooney Winters. Ele está nesse momento à solta pelo palácio. É melhor ter certeza de que não vai encontrá-la. O senhor não acha? O coração de Rooney perdeu o compasso. Se fossem ao quarto de Soren e descobrissem que ela não estava lá, Cressida passou direto por ela, saindo para o corredor. O príncipe a seguiu. O pânico vibrava pelo sangue de Rooney. As assinaturas dos feitiços tinham-a condenado, a menos que... Se Rooney voltasse para o quarto trancado de Soren, antes que Cressida chegasse lá, talvez a bruxa questionasse o que vira. Afinal, Rooney poderia ter conjurado algum feitiço quando esteve no toalete feminino na primeira vez. Tinha uma infinidade de feitiços para melhorar a aparência. Feitiços para arrumar o cabelo ou maquiagem. Feitiços para diminuir o inchaço nos olhos ou manchas na pele por conta de choro. Rooney poderia ter ido lá exatamente para fazer isso, para manter Soren encantado. Quanto tempo até descobrirem que o quarto dele está vazio? Os aposentos do príncipe ficavam do outro lado do palácio, no segundo andar. Rooney e Gideon estavam no andar principal. 3 minutos, provavelmente menos. Não daria tempo. Mesmo que chegasse ao quarto de Soren antes de Cressida, ainda havia uma porta trancada e 4 guardas para encarar. Rooney teria que lançar outro feitiço para destrancar a porta e isso consolidaria a suspeita de Cressida, selando o destino de Rooney. Não tinha jeito. Não tinha como voltar para aquele quarto a tempo. E o que ela vai fazer? É por isso que eu acho que eles vão fugir. O jeito vai ser ela fugir com o Gideon. O Gideon pega ela, bota no cavalo e eles vão embora. Porque não tem mais o que ela fazer. A Cressida viu as assinaturas, ela suspeita dela. Não tem como ela voltar pro quarto do Soren. Não tem o que ela fazer. Eu voto para que ela fuja com o Gideon. Eles dois têm que fugir. A gente tá no capítulo 9, é o próximo, já é o 9. Eles têm que fugir. Eles não vão ficar aí nesse castelo o tempo inteiro, não. Não dá. E eu não quero de jeito nenhum que a Cressida pegue o Gideon de novo. Não, é impossível isso acontecer. E agora a gente vai pro capítulo 9, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com o capítulo 9. Vamos agora pro capítulo 9. Eu tô bem ansiosa pra saber o que a Rooney vai fazer. Se ela vai fugir dali com o Gideon. Eu queria que eles fugissem juntos. O capítulo 9 é do Gideon. Gideon não pôde deixar de reparar em como o feitiço de Rooney era diferente dos de Cressida e Ava. As duas tinham usado feitiços poderosos para atar, no intuito de forçá-lo e humilhá-lo, mas o de Rooney era tão sutil que ele quase nem sentia. Não o controlava, nem controlava os outros.
Parecia apenas sugerir que as pessoas lhe dessem as costas, olhassem para além dele e o ignorassem. Era quase gentil. A entrada para os estábulos fica na ala leste de Larkmont, disse Rooney. Por algum motivo ele ainda conseguia vê-la. Não sabia por que o feitiço não o afetava. A minha montaria é a égua castanha. Pegue-a e vá para o mais longe possível daqui. Ele percebeu algo de errado na voz dela, que estava mais tensa do que a corda de um arco. E onde você vai? Eu preciso estar no quarto de Soren, disse ela. De preferência antes que Cressida chegue lá. Mas a porta está trancada e tem 4 homens de guarda. Então eu não posso voltar lá para dentro. Se ela descobrir que eu sumi, ela ia saber que Rooney o ajudou. Por que ela me ajudou? Ele se lembrou das palavras dela no armário. Eu estou fazendo isso por Alex, não por você. Ele nunca me perdoaria se eu a deixasse te machucar. Certo, Alex. O homem que seria o marido de Rooney àquela altura, se Cressida não tivesse acertado. E o anel de Alex ainda estava no dedo de Rooney, deixando uma questão muito evidente. Ela ainda está apaixonada pelo meu irmão. Coitada, ela nunca nem se apaixonou pelo Alex. Por que mais salvaria Gideon? Um homem que tentara matá-la naquela noite. Como você saiu do quarto? Perguntou ele para se distrair daquele fato. Eu pulei da sacada. Você consegue subir de volta lá? Ela balançou a cabeça. Os seus passos acelerando ao virar em um corredor. As estátuas de mármores alinhadas ali pareciam observar a passagem dos dois, todas indiferentes ao feitiço de Rooney. As paredes são todas de pedra lisa. Ela olhou para ele. Não se preocupe comigo. Eu vou dar um jeito. Só vá embora de Larkmont, antes que Cressida pense em usar um contrafeitiço que se sobrepõe ao meu. Ela pode fazer isso? Rooney não respondeu. Gideon soltou o ar com força e passou a mão pelos cabelos. Cada instante que passava ali aumentava suas chances de ser capturado outra vez. Só que Rooney tinha arriscado a vida por ele. Estava prestes a sofrer as consequências. Não podia simplesmente abandoná-la. A sacada é baixa o suficiente para eu te levantar? Os passos dela desaceleraram por um momento. Eu não sei. Gideon a ajudaria. Só daquela vez. Por Alex. E depois se colocaria em segurança, onde poderia se reorganizar. Aquilo era apenas um revés temporário. Me mostre. Rooney o guiou até um jardim bem no centro do palácio de Soren. A noite estava úmida e quente e os gritos zumbiam em um coro baixo e insistente. Paredes de pedra cercavam o jardim por todos os lados, e a sacada se projetava em um segundo andar. Gideon supôs que aqueles fossem os aposentos particulares de Soren. Qual é o quarto? Parada em um canteiro de dálias amarelas, Rooney apontou para a sacada acima. A luz do lampião emanava de lá, cobrindo-a com um brilho quente. Naquele vestido dourado que Gideon teve que lembrar a si mesmo, que ele desprezava, ela parecia uma chama flamejante. De repente, ele reparou nos lábios inchados de Rooney. Gideon franziu a testa. Estavam inchados quando ele a encurralara no toalete feminino? Não. Estivera tão perto dela que teria sido impossível não perceber. Pior do que os lábios eram os hematomas no pescoço de Rooney. Não eram hematomas causados pelas mãos de Gideon. Tinham sido feitos por uma boca, a boca de Soren. O maxilar de Gideon se retesou. Ele olhou de volta para a sacada do príncipe lá em cima. Você costuma ficar no quarto dele? Rooney observava a mesma sacada. Eu não vejo por que isso poderia ser da sua conta. Ela tinha razão. Não estava nem aí para quem era o dono da cama de quem ela aquecia à noite. Gideon estava ali para saldar uma dívida, apenas. E se a estivesse colocando direto nos braços de outro homem, que assim fosse. Rooney não significava nada para ele, assim como ele não significava nada para ela. Então por que não conseguia calar a maldita boca? Você se superou dessa vez, seduzindo um príncipe. Rooney o ignorou. Como esposa dele, vai ter bailes mais chiques, amigos mais chiques e armários mais chiques do que jamais sonhou. Ai, vai ter tudo chique. Você tá com ciúme? Perguntou Rooney, analisando as paredes. Se queria se casar comigo, Gideon, deveria ter me avisado. Gideon percebeu o sarcasmo na voz dela. Como se Rooney fosse se rebaixar a esse ponto. Casar com você? Repetiu ele, entrando no jogo. A garota que planeja ajudar Cressida a ressuscitar as irmãs e restaurar um reinado de bruxas? Não, obrigado.
O olhar de Rooney disparou para o rosto dele. Como é? Cressida me contou tudo. Ela pretende ressuscitar Annelise e Eloin. Será que vocês, bruxas, querem assassinos psicopatas de volta no comando? Até onde eu sei, assassinos psicopatas estavam no comando. Rooney se virou para ele, franzindo a testa. Você está dizendo que Cressida te contou que planeja uma ressurreição? Rooney parecia genuinamente surpresa, mas Gideon sabia que ela era uma mentirosa profissional. Está dizendo que não tem nenhum conhecimento sobre esse plano? Ele a observou, tentando descobrir a verdade. É a primeira vez que eu ouço falar nisso. Ela continuou a examinar as paredes. De todo modo, é impossível. Feitiços de ressurreição exigem a troca de uma vida por outra. A vida de um membro da família deve ser tirada para devolver a vida de quem morreu. Cressida não tem mais família. Ela é a última Roseblood viva. Ela parece acreditar que não. Então ela tá louca, disse Rooney, enfiando-se ainda mais atrás da Dahlia, sob a sacada de Soren, ao que parecia considerava o assunto encerrado. Ou ela estava querendo te atormentar. Talvez. O tempo estava acabando, então Gideon guardou as suas dúvidas para si. Analisou as paredes buscando uma forma de subir. Mas Rooney tinha razão. As pedras eram lisíssimas. Não havia como escalar. Contudo, a sacada era baixa o suficiente para ele erguê-la. Gideon foi até ela, que estava parada em meio às flores. Agachando-se, ele juntou as mãos em uma concha e as estendeu. Segura em mim. Rooney o observou, como se estivesse decidindo se confiava nele para levantá-la. Mas logo as mãos dela pousaram nos ombros de Gideon com firmeza. Ele segurou a panturrilha de Rooney através da seda do vestido, guiando o pé dela até a sua palma estendida. Vamos deixar uma coisa bem clara, disse ela, enquanto ele a erguia. Se nossos caminhos voltarem a se cruzar, eu não vou ter misericórdia uma segunda vez. Rooney a apertou com mais força, ao perder brevemente o equilíbrio. Ótimo, disse ele, empurrando-a mais para cima, os músculos se forçando sob o peso dela. Porque da próxima vez que a minha arma estiver na sua cabeça, eu vou apertar o gatilho. Perfeito, respondeu ela, pisando nos ombros dele enquanto alcançava a sacada acima. Que bom que estamos entendidos. Rooney emitiu um grunhido e o seu peso deixou o ombro dele. Ela tinha se agarrado a uma barra de ferro e sustentava a balaustrada da sacada e usou para se içar. Então ela sumiu. Gideon se afastou a tempo de ver as portas da sacada se fecharem e a luz das luminárias se apagar, deixando-o sozinho com os grilos e as dálias. Em que situação eu a deixei? Não era da conta dele. Se Rooney quisesse ter feito outra escolha, ela teria feito. Gideon precisava parar de sentir. Ele estava em guerra, ou logo estariam. Não poderia ser de carne e osso, precisava ser de pólvora e aço, impenetrável, inflexível. Dando as costas para as portas de onde ela havia desaparecido, Gideon saiu do jardim e então deixou Larkmont. E acabou o capítulo 9. Eu não sei se nesse vlog vai ter o capítulo 10 ou não. Eu vou parar a leitura por hoje, mas aí se tiver o capítulo 10, aí vocês vão saber, porque já vai ter no vlog. Se não, só no próximo vlog, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.